Olá, alunos! Vamos lá com a professora Flávia Bastos para o terceiro vídeo de noções básicas com SketchUp. Vamos relembrar aqui, então, qual é a receita básica para gerar um objeto tridimensional. Um modelo tridimensional é você desenhar faces planas, empurrar no espaço, orbitar, sempre para enxergar o seu objeto, né? E perceber a profundidade do seu objeto. Aí você tem novas faces, né? Tem várias novas, nesse caso aqui eu tenho várias novas faces planas. Em cada uma dessas faces planas eu posso continuar e repetir o procedimento, desenhando novas faces, novas figuras planas, né? Aí eu posso agora dar uma empurradinha aqui. Não precisa ser só retângulo, posso desenhar um círculo, e aí eu tenho uma face. Olha só que aqui, repara, quando eu desenho uma figura plana sobre uma face, eu passo a ter duas faces, né? Olha que o meu botão, né? Com a escolha aqui do empurrar e puxar, quando eu estou com o cursor perto de, né, aqui perto aqui da interface, perto da borda de uma figura, ele me dá duas opções. Olha, se eu chego um pouquinho para cá, ele acha que eu quero empurrar essa, ó, né? Vou cancelar. Eu posso cancelar a operação com a tecla Escape, a tecla ESC aí do seu teclado, tá? Então eu posso escolher uma, ó, vou cancelar de novo, ou outra, tá vendo? Então, muita atenção com a inferência. Vou falar várias vezes esse nome aqui, inferência. É o programa tentando conversar com o usuário, tentando adivinhar, né? Ele quer saber, olha, eu já sei que você quer empurrar uma face, mas qual delas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, várias faces. Qual delas? Então, conforme eu vou passando o mouse sobre as várias faces, ele vai achurando as faces, né, uma a uma. E você só confirma com um clique, né? E outra observação aqui é que conforme eu empurro, eu crio volumes, mas eu posso também, dependendo do sentido em que eu empurro, por isso que o botão chama empurrar, puxar, né? Empurrar ou puxar, dependendo do sentido, eu posso eliminar, eu posso retirar material, tá? Então eu posso furar, olha, aqui, vou fazer de novo um novo círculo aqui e vou escolher o empurrar, puxar. Então, se eu puxar aqui para fora, ó, eu estou criando volume, mas se eu inverter o sentido e empurrar lá para baixo, tá? Olha, lembra que eu sempre tenho que orbitar aqui de forma apropriada para enxergar melhor o meu modelo. Olha, eu estou empurrando no sentido de furar. E aí, vou orbitar de novo, ó, para olhar lá para baixo, para vocês verem até onde eu vou. Estou puxando até essa face aqui, ó. Se eu limitar a profundidade do meu furo exatamente, olha ele pegando aqui, tá vendo? Eu espero muito mesmo que a captura de tela seja sensível a essas referências, tá? Essas linhas, ele faz ali várias inferências, ó, uma linha tracejada, um endpoint azul. Espero que com a captura de vídeo, a captura da minha tela, a videoaula seja capaz de representar para vocês bem essas inferências, tá? Tomara que sim. Mas eu comecei a empurrar no sentido para baixo, aquele círculo, e vou limitar o meu próximo clique do mouse, eu vou clicar aqui, ó, na face. Ele ainda abriu uma janelinha ali, escreveu para mim, na face.
tá? E aí eu consigo com isso exatamente a profundidade da minha peça. E olha lá, eu consigo furar, olha, eu consigo enxergar através dela, olha, eu consigo enxergar através desse furo o verde do meu chão, né? Por que que é importante, por que que foi importante eu delimitar exatamente aqui com a face? Porque se eu extravasasse, né, se eu tivesse ido além, vou fazer um outro furo aqui um pouquinho menor, só para mostrar para vocês que se eu tivesse ido além, deixa eu orbitar aqui. Olha, não sei se vocês percebem que eu estou durante um procedimento, que é o procedimento de empurrar, puxar, eu vou ali e faço a órbita. Ele não cancela o meu procedimento anterior. Para fazer essas visualizações, tá? Quando eu cliquei no meu teclado a tela Escape, o ESC, ele volta automaticamente para o procedimento que eu estava fazendo antes, que era o de empurrar e puxar. E aí eu quero mostrar para vocês, olha, se eu limitar ele aqui na face, ele fura perfeitamente na profundidade da minha peça. Mas se eu avançar, olha, ele começa a criar novo material, tá? Então ele tentou furar até um determinado ponto, mas quando chegou naquela profundidade lá, ele passou a criar material. E aí eu não sou bem sucedida no furo, olha, eu não enxergo através do furo, tá? Então, por enquanto, eu prefiro que você, se o seu desejo é furar, eu prefiro que você limite o furo, porque senão você vai ter que apagar o que sobra. Você vai ter que apagar a rebarba, tá? E nós não estamos prontos ainda para isso, que eu vou, nessa aula de agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que apaga coisas, né? Mas por enquanto vocês ainda, estou pensando assim, ainda não mostrei, você ainda não sabe apagar direito. Tá? Então, na hora de furar, limite sempre, né? Utilize a inferência para limitar com a profundidade da peça. Ó, vou fazer de novo aqui mais uma vez e eu vou querer que você treine isso, porque para eu enxergar, ó, eu comecei aqui no topo, né? No topo desse bloco, eu iniciei um furo que está no topo do bloco. Para eu enxergar a profundidade, eu precisei, no meio do meu procedimento, ó, eu estou no meio do meu procedimento de extrusão, eu precisei orbitar. Posso fazer com aquele truquezinho lá da rodinha do mouse também, tá, gente? Então, eu vou com a rodinha do mouse orbitando até enxergar aqui a parte de baixo, para escolher um ponto aqui na face e limitar a profundidade do furo exata, tá? Para enxergar o furo direitinho, olha lá, eu consigo enxergar através do furo. Olha eu enxergando o eixo aqui, né, através do furo. Quero que vocês treinem isso, treinem o furo, tá? Então, receita básica para gerar modelos 3D. Sobre uma face plana, você desenha uma figura plana, empurra, cria um volume 3D, repita o procedimento. Temos aí até o quê? Um algoritmo. Para quem gosta aí da área da computação, já vai enxergando que são etapas de um algoritmo, né? Nós temos estruturas de repetição na modelagem geométrica. E aí eu vou repetir algo que eu disse logo no início. Eu tenho um lema aqui na minha aula, que é: não existe modelo geométrico, né, modelo geométrico complexo que não seja a sucessão de etapas simples, tá? Por enquanto, eu estou apresentando a mais simples de todas. A mais simples. Qual é a técnica mais simples de todas? É essa receita básica aqui, que envolve figuras planas e empurrar e puxar. Aqui no SketchUp chama-se empurrar, puxar. Em outros programas, vocês vão encontrar com a alcunha de extrusão, tá? Isso que a gente faz de empurrar uma figura plana em linha reta,
né? Vocês reparam que a gente está empurrando sempre em quê? Linha reta. Essa operação recebe o nome também de extrusão, tá? E no inglês, vários programas aí só vai ter a versão em inglês, extrude. Muito bem, eu fiz uma figura aqui um pouco mais complicadinha, né? Cheia de pedaços, porque agora a gente vai começar a reformar, né? Vai fazer um processo aqui de reforma, né? Flávia, se eu errar, como é que eu apago? Como é que eu me desfaço? Se eu me arrepender, né? Como é que eu modifico? Como é que eu jogo fora? Tá? Como que apaga aqui no SketchUp? Então, vamos voltar aqui nossas atenções para a nossa barra básica de ferramentas, aquela primeiros passos, né, que a gente leu o nome, a nossa barra primeiros passos, e a gente vai procurar a borracha. Olha que intuitivo, né? Procurar uma borracha para apagar. A ferramenta borracha, então, apaga, atenua ou suaviza entidades no modelo, tá? Muito bem. Como é que utiliza a borracha? Você vem cá, escolhe a borracha e vai clicar em cima de alguma coisa, né? Por exemplo, aí deixa eu já explicar uma coisa para vocês, né? Modelo geométrico. Entidades geométricas. O que são entidades geométricas para a gente? Pontos, linhas, arestas, faces, volumes. Essas são as entidades geométricas. Então, quando você chega com o mouse, né, você vai capturar aquilo, ele vai capturar aquilo que o seu mouse parou mais perto, tá? Então, se eu paro perto de uma face, ele vai apagar uma face. Se eu chegar perto de uma linha, aqui no caso, né, um cilindro, é uma linha, uma curva, né? Aqui, por exemplo, é uma aresta, é uma reta, né? Onde eu passar o mouse, ele vai apagar aquilo, tá? Só que, antes de eu clicar, se eu clicar, ele vai apagar, mas eu vou fazer um pouco de suspense aqui. Antes de eu apagar, quero falar uma coisa para vocês. Existe toda uma hierarquia, né, das entidades geométricas. Por exemplo, eu falei ponto, linhas, faces, volumes. Olha só, não existe volume sem face. Não existe face sem linhas. Não existem linhas sem pontos, vértices. Então, existe uma hierarquia. Um depende do outro, né? É assim que vão sendo criadas as entidades geométricas. Então, dependendo de quem eu apague, todo mundo que depende daquela entidade que eu apaguei, desaparece, né? Então, olha só. Estou chegando o mouse muito perto aqui dessa curva, né? Deixa eu dar um zoom. Eu não sei se eu já tive a chance de falar para vocês. Outro truquezinho aqui do mouse, né? Esse botão aqui que a gente aprendeu para dar zoom, né? Que você aperta o botão, escolhe o zoom, aperta o botão e pressiona e arrasta o seu mouse, ele pode ser também trocado pela rodinha, né? Isso é comum aí em outros programas, né? Só no SketchUp, em outros programas a gente utiliza isso, né? A rodinha. Então você pode usar a rodinha do mouse, para quem tem o mouse, acho que quase todo mouse hoje em dia, né, tem rodinha. Olha, gente, se eu falar alguma coisa aqui numa videoaula que não fizer sentido, você tem duas alternativas. Numa, você vai lá no mural da nossa sala de aula e já publica a sua dúvida, né? Publica a sua dúvida. Professora, não entendi o que você disse. Não entendi o que você queria dizer. Já publica lá e eu procuro te responder. A outra possibilidade é no nosso encontro você me lembrar também, tá? Pode ser. Então, se eu falar alguma coisa, eu estou falando aqui a rodinha do mouse, e depois você fala para mim que não entendeu o que é a rodinha do mouse, agora não deixe para muito tempo depois, né? Lá em janeiro você me conta que não sabe o que é a rodinha do mouse, e aí vai ficar ruim. Então, vamos queimando as etapas, né? Eu dei uma aula na terça-feira, na quinta-feira você já tira a sua dúvida, né? Assim, não deixa para depois. Ensino remoto
É isso. Mas vamos lá. A borracha. Estou com a borracha ligada aqui, vou me aproximar aqui dessa linha, dessa curva aqui, ó, da circunferência aqui do círculo. Se eu apagar ela, e agora eu vou fazer, tá? Muito suspense, pouca ação, ó, tchan, 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 puf. Foi embora um montão de coisa. Hierarquia. Hierarquia. Vou dar o Ctrl Z aqui para vocês verem. Então, quando eu apaguei essa curva, existe face sem curva? Não. Então, tanto a face aqui, olha, tanto a face do topo quanto a face lateral do cilindro, né, ambas as faces desaparecem porque elas dependiam dessa curva. Então, apaguei a curva significa apagar um montão de gente, tá? Então, puxa, mas eu só queria apagar aquela curva. Pois bem, mas essa é a entidade geométrica que depende uma da outra, uma nasce da outra. Então, tem que saber quem você está escolhendo para fazer sentido a sua operação, tá? Por isso que a aula é com calma, porque eu não quero só que você saia desenhando, quero que você raciocine no que você está fazendo. Agora eu vou chegar com o mouse, ó, mais perto da face, ó. Estou em cima da face. Tá? Aí ele não apaga. Por que ele não apaga? Porque tem determinadas entidades que eu preciso associar com esse outro botão aqui, que é o chamado seleção, tá? Chamada seleção. Primeiro eu tenho que vir aqui, olha, clicar em cima aí, sim. Tá vendo que ficou achurado aqui? O topo, para depois eu usar a borracha. Então, vamos lá. Vamos tentar apagar mais alguém aqui, ó. Olha, eu vou procurar, vou dar um zoom agora aqui nesse vértice, olha. No vértice, tá? Nesse vértice aqui. Vou chegar bem pertinho, bem em cima desse vértice. O que vai acontecer? Tchan, 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 tchan. Puf. Olha o estrago que fez, né? Vou voltar para vocês verem, ó, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. O que aconteceu? Na hora que eu apago esse vértice, de quem depende esse vértice, né? De quem dele depende? Essas três arestas, né? E, consequentemente, essas três faces que dependiam dessas arestas. Então, se eu apagar esse vértice, um monte de gente é apagada, né? Nossa, que estrago, professora. Olha, estrago depende, né? Depende do ponto de vista. Isso pode ser ruim, mas isso pode ser bom. Isso pode ser bom, dependendo do que você quer de fato, né? Limpar no seu modelo pode ser uma boa estratégia você chegar em cima daquele vértice ali, né? E você resolve numa tacada só a sua limpeza, tá? Então, é bom ou é ruim? Depende do que você quer fazer. O que eu desejo para o meu aluno é que ele tenha controle da situação, que ele saiba o que ele está fazendo, para ele ser o quê? Mais preciso, mais ágil, tá? É isso que a gente vai ganhar com o tempo, precisão e agilidade. Ainda não é a aula de hoje, tá? Nem precisão, por enquanto eu não estou preocupada com precisão nem agilidade, porque a gente está desenhando livre, né? E eu estou gravando meus vídeos aqui com calma, porque eu quero que você aprenda, né? Não estou correndo, vou fazer com calma, né? O ritmo quem vai ditar é o retorno, é o feedback que vocês vão me dar. Se eu ver que está indo bem, eu vou acelerar. Se eu ver que está complicado, eu vou diminuir o ritmo. O importante é que você tenha domínio. Então, vamos voltar aqui. Tá bom. E o que deu errado? O que eu tentei fazer e deu errado foi apagar faces, né?
Eu não sei se eu vou editar o vídeo, eu acho que não, porque se eu ficar editando o vídeo dá errado. Por que eu não consegui apagar a face? Porque para apagar a face a gente precisa combinar com esse outro botãozinho aqui, que é o da seleção. Tá, Flávia, aí você tentou selecionar, mas não deu certo. Não deu certo com a borracha, mas vai dar certo com a tecla do seu, né, com a tecla delete. Deletar, você vai deletar aí com o botão do seu teclado, tá? Viram? Deu para ver aqui? Vou dar um Ctrl Z. Ó, a tampinha do meu cilindro. Então nem vou editar essa aula, viu, gente? Eu ia editar porque eu tinha tentado fazer com a borracha, tinha dado errado, mas é porque dá certo com o botão del, tá? Com delete. Você vai deletar. Seleciona e apaga. Aí dá certo, né? Volta aqui, seleciona a face e apaga. Ah lá, aqui eu fui bem específico. Olha, eu selecionei somente a face lateral. Apaguei, a tampinha ficou. Essa tampinha aqui de cima ficou, tá? Obviamente aqui foi embora, né? Obviamente. Por que eu tô falando obviamente? Nem tudo é óbvio, mas aqui embaixo, né, ele entendeu como um furo. Levou embora, mas a tampinha ele deixou, olha, Ctrl Z. Tá? Qualquer uma dessas faces aqui eu consigo apagar, olha. Tá? Então, para apagar faces, eu ia editar esse vídeo. Não vou editar, não tem necessidade. Eu clico em cima de uma face com a seleção e com o botão del eu deleto. Tá bem? Muito bem. Vamos lá. Tem mais uns segredinhos que eu quero ensinar para vocês terem domínio. E futuramente, com esse domínio, vocês podem ter agilidade e precisão. Eu, com esse botão... Olha só, então, só voltando aqui. A borracha, eu tenho que ser específico. Eu tenho que ir em cima da entidade. E vocês viram que só funcionou com curva, né? Que pode ser aresta, né? Deu certo. E com vértice. Dá certo em cima do vértice também. Mas tem a questão da hierarquia. Você viu que a borrachinha é específica e está fortemente associada com a hierarquia entre as entidades geométricas. Beleza? Beleza. Mostrei para vocês já como é que a gente seleciona e deleta, né? Exclui lá com o botão no teclado do delete. Né? Ok. Mas eu quero mostrar para vocês que com a seleção... Você pode pegar um conjunto, olha, um conjunto maior de elementos. Você pode abrindo caixas. E aí eu espero que você perceba que conforme olha, com um clico e seguro, né? Como é que eu faço isso? É o clica e segura. Clica o botão do mouse e segura. Você cria uma caixa de seleção. Olha, tá vendo? Tá ficando tracejadinho aí a minha caixa de seleção. E conforme ela esbarra, essa caixa de seleção esbarra em elementos aqui do meu objeto, ele fica selecionado. Olha, as linhas ficam azuis e as faces ficam achuradas. Percebem? Muito bem. Então, é uma forma de eu pegar em conjunto, fazer eu vou apagar, por exemplo, né? Se eu quiser apagar, a gente está por enquanto falando como é que eu apago, como é que eu excluo coisas, né? Então estou utilizando a seleção com o intuito de apagar coisas, tá? Então tudo aquilo que ficou dentro dessa caixa, que esbarrou, vou dizer assim, por enquanto, que esbarrou na caixa, ele passa a selecionar, fica azulado ou achurado, as arestas ficam azuis, as faces ficam achuradas, e aí eu, numa tacada só, apago aquele conjunto, certo? Muito bem. Agora, tem um segredinho aqui, tá? Repara que, olha só, de novo, eu espero que a captura de tela seja sensível ao que eu quero mostrar. Nesse momento, a minha caixa de seleção ela está delimitada por linhas tracejadas, tá?
Vocês percebem linhas tracejadas delimitando a minha caixa de seleção, tá? Eu vou fazer de novo, mas agora eu mudei o sentido aqui, eu mudei o sentido do retângulo que eu estou desenhando para criar essa caixa, e ele agora, a minha caixa agora está delimitada por linhas contínuas, não é mais tracejado. Olha a diferença, ó. Tracejado, contínuo. Como se eu pegasse aqui, olha, se eu faço da direita para a esquerda, tracejado. Se eu faço da esquerda para a direita, linhas contínuas. Qual que é a diferença? Para que serve um, para que serve o outro? Olha, vamos pegar só o topo aqui desse cilindro, tá? Só o topo desse cilindro, olha. Se eu fizer no modo caixa de seleção com linhas tracejadas, tá? Vamos ver o que ele vai selecionar. Ele selecionou o topo, a linha aqui, ó, o círculo aqui em cima, a face, tá? Ele achurou a face do topo, a face lateral, inclusive aqui embaixo, porque eu peguei bem aqui embaixo, meu retângulo foi grande, ele esbarrou aqui embaixo, tá? Nesse bloco. Então, quando eu faço esse movimento aqui, onde ele esbarra, quando a minha caixa de seleção é delimitada por linhas tracejadas, onde quer que ela esbarre, ele inclui na seleção, tá? Ele inclui na seleção. E se eu tentar apagar aqui, tchau para todo mundo, tá? Tchau para todo mundo, Ctrl Z. Agora eu vou fazer o mesmo movimento ao contrário, ó. Vou inclusive esbarrar lá embaixo, igualzinho, tá? Só que agora eu fiz um movimento criando uma caixa de seleção com linhas contínuas, tá? Olha a diferença. Com a linha contínua, ele só incluiu na seleção o topo. Olha, eu esbarrei lá embaixo, mas ele só incluiu o topo do meu cilindro. Por quê? Por que ele só incluiu o topo? Olha, se eu apagar, ele só apaga o topo e, consequentemente, quem dependia dele, né? Olha só, o meu bloco aqui não foi influenciado, né? Não foi influenciado pela exclusão, né? Por que aqui o meu bloco é impactado e nessa outra seleção ele não é impactado? Por quê? Qual foi a diferença? É que quando eu faço a caixa com linhas tracejadas, ela engloba tudo aquilo que a minha seleção esbarra. Enquanto que quando eu faço a seleção com a linha contínua, ela engloba apenas aquilo que se encontra totalmente dentro da caixa de seleção. Então, nesse momento, o que está totalmente dentro da caixa de seleção é somente meu círculo, tá? Somente meu círculo e a minha face, né? Meu círculo, isso. Círculo, porque círculo é a forma, é a figura geométrica, é a área. Então, é a área com a circunferência. Somente isso ficou totalmente dentro da minha seleção. Então, ele não pegou quem esbarrou, né? Podia até ter esbarrado lá embaixo, ele não pega quem esbarra, e simplesmente quem estava totalmente dentro da área, tá? E com isso, eu mostro para vocês como que a gente efetua uma seleção com domínio, com controle, buscando futuramente trabalhar com precisão e agilidade.